pessoal, boa tarde. Queria começar com um agradecimento e um pedido de desculpas. Agradecimento, evidentemente, para a comissão aqui organizadora, né? Que, pelo convite, sobretudo a Carlota, que entrou em contato diretamente comigo. E o pedido de desculpas é porque eu não sou estudiosa do ceticismo, nem mesmo do ceticismo do Diderot. Mas o que aconteceu? Quando a Carlota me convidou, eu falei para ela se eu podia falar de um tema tangente, a questão do ceticismo. Ela falou que eu podia, e eu estava justamente estudando o verbete ecletismo do Diderot para escrever um artigo sobre o Sade, né? Eu estava tentando analisar o ecletismo do Sade, fazer uma análise de certos textos do Sade a partir dessa questão do ecletismo, e por isso eu estava estudando o verbete do Diderot. E no caso, esse verbete ele faz uma relação com o ceticismo. E daí eu fui dar uma olhada no verbete ceticismo, que também é do Diderot, e de fato as duas coisas se relacionam. Eu achei que talvez eu pudesse contribuir com alguma coisa, apesar da minha ignorância no tema. Mas então, só para contextualizar vocês, a respeito desses verbetes, né? O verbete ecletismo é o mais antigo, ele saiu em 1755, é o quinto tomo da enciclopédia. E o verbete ceticismo, ele saiu 10 anos depois, é o 14º tomo da enciclopédia, foi publicado em 1765. Tem esse lapso grande de tempo, porque a enciclopédia ela começou a ter muita censura, muito ataque, muitos problemas, né? Entre lá por 1757, 1758, e daí quando chegou 1759 teve uma condenação que foi uma tripla condenação. Então foi condenada pelo rei, pela igreja e pelo parlamento, e daí eles não conseguiram mais publicar, ficaram 2 anos sem o D'Alembert até saiu da empreitada, né? O Diderot ficou sozinho na direção da enciclopédia, claro que com outras pessoas ajudando, Jocur, D'Holbach ajudaram o Diderot, mas eles só conseguiram voltar a publicar em 1765, então daí tem um monte de verbete, todos os verbetes de texto depois da condenação saíram em 1765, mas saíram de forma clandestina, né? Não conseguiram mais publicar realmente tudo certinho. E para não deixar muitas lacunas para vocês, eu queria desde já trazer uma referência sobre essa questão do ceticismo no Diderot, porque tem um recém-doutor que acabou de defender uma tese em que ele trata sobre isso, é o Felipe Córdoba, deixa eu ver o nome certinho dele, não, Felipe Aquino de Córdova, ele é orientando do Vinícius Berlendes, da UFPR, então ele defendeu a tese dele entre maio e abril. Eu até era para eu participar da banca, mas batia com outra banca que eu tinha, infelizmente não pude participar, mas é claro, eu dei uma olhada na tese dele, tá muito bem escrita e tem um capítulo só sobre o ceticismo e o materialismo do Diderot, e é um longo capítulo sobre isso, então para quem tiver dúvida, eu creio que talvez ainda não esteja disponível, porque como ele defendeu faz pouco tempo, mas não deve demorar muito para ficar disponível. Ele está até com a Camila Babiuk fazendo um grupo de leitura sobre o sonho de D'Alembert, é um grupo online, então quem tiver interesse pelo Diderot e quiser alguma indicação, mas enfim, o título da tese dele é Diderot, Materialismo e Crítica, e o capítulo sobre o ceticismo é o 3º capítulo. Alguma coisa depois eu dou outras indicações, que eu não vou falar tudo para não me estender demais. E eu organizei a minha fala em 3 partes, então a primeira parte eu vou dar alguns traços aí do verbete ecletismo, falar, já dar uma interpretação que eu estava fazendo desse verbete para escrever o artigo sobre o Sade, então eu não vou estudar o verbete inteiro, que é um verbete enorme, como tem vários ceticismos, né, tem vários ecletismos, então eu não vou tratar de tudo isso, mas eu vou tratar daquele ecletismo que seria o ecletismo do Diderot, que é o tipo de ecletismo que define a prática filosófica de um Diderot ou de um Sade, que são os autores com os quais eu mais trabalho. A segunda parte eu vou para o verbete ceticismo, mas também vou trazer só alguns elementos do verbete ceticismo. E por fim, a terceira parte eu vou fazer uma relação entre os dois verbetes para encerrar. Então, começando a respeito do verbete ecletismo. O que eu acho importante sublinhar que o Diderot traz nesse verbete é que o ecletismo não é um dogma filosófico, não é uma escola filosófica, uma corrente, uma seita, nada disso. É uma prática filosófica, é algo que o filósofo pratica, que ele faz mesmo no seu dia a dia
e por isso há vários passos a serem feitos, né? Tem pelo menos 4 coisas que é preciso fazer para você seguir essa prática filosófica que o Diderot chama de ecletismo. Então, a primeira dela é um exame da história da filosofia. O Diderot, ele era um dos autores que mais escreveu verbetes de história da filosofia, então ele é, digamos, o historiador da filosofia do século XVIII, porque ele justamente se debruçou sobre isso, embora muitos dos verbetes ele utilize manuais, né? Nem sempre ele está utilizando o autor de primeira mão, mas ele tinha um grande interesse em história da filosofia e um respeito por todos os filósofos. Então, o primeiro passo é ir buscar ideias na história da filosofia. Então, você não vai ter eureka, né, a ideia que você tem da sua cabeça, mas você vai aos autores que já escreveram coisas, buscar novas ideias, tirar uma ideia daqui, uma ideia dali, de outro lugar. O segundo passo é discutir com outras pessoas essas ideias, né? Então, isso parte do princípio de que a prática filosófica ela não se faz sozinho no seu escritório, né? Não é que nem nas meditações do Descartes, que você fica lá meditando, um trabalho de introspecção, não. É o trabalho social, né? Você tem que sair, conversar, ir para os salões, e até tem, numa das cartas do Diderot, ele descreve o dia de trabalho que ele tinha quando ele estava no castelo do Barão de D'Holbach. Ele era muito amigo do D'Holbach, ele ia frequentemente para o castelo dele, que era um castelo fora de Paris, num lugar com bastante natureza, e dele explica que ele acordava de manhã cedinho, ele ficava a manhã inteirinha trabalhando dentro do quartinho lá que o D'Holbach dava para ele ficar. À 1h da tarde eles almoçavam e depois do almoço eles iam passear. Então ele ficava discutindo com o D'Holbach basicamente a tarde inteira, e o jantar eles voltavam, quem estava lá com eles no castelo, a discussão continuava. Então metade era o trabalho de texto, né, de escrita, de leitura, metade do dia era o trabalho de discussão, né? Então, há uma importância muito grande para essa colaboração, a escrita em várias mãos e, enfim, a troca de ideias. Então, o segundo passo é importante trocar as ideias para rejeitar ou para refiná-las. O terceiro passo é trazer dados da experiência, né, para sair da abstração. É muito ruim, para o Diderot é muito ruim que se fique na abstração, ele vai criticar muito os pensamentos filosóficos que são baseados unicamente na abstração. Então é importante trazer elementos da natureza e também confrontar esse sistema que está sendo criado, né? Porque a ideia é que se cria um sistema filosófico, mas é um sistema diferente dos sistemas stricto sensu, digamos assim. Então é preciso juntar elementos da natureza e confrontar esse todo que está sendo criado com a natureza, com a experiência. Esse todo tem que fazer sentido, né? Não pode ter um distanciamento muito grande entre esse conjunto de ideias e a experiência. E o último passo é utilizar gêneros literários ou gêneros mais abertos para poder expor essas ideias. Porque o tratado stricto sensu é um tratado que ele é um tipo de gênero que ele vai ser mais propício a levar o escritor para o dogmatismo. Então a ideia é utilizar gêneros mais abertos, que sejam mais apropriados para a abertura das ideias, para esse diálogo, para essa conversação, e, enfim, para poder evitar posições muito categóricas, posições muito dogmáticas. Então a ideia é justamente criar um sistema filosófico, mas é um sistema muito diferente dos sistemas da metafísica tradicional. Eu infelizmente não vou ter tempo para explicar a diferença entre o tipo de sistema que a enciclopédia, ou que alguns verbetes da enciclopédia valorizam em contraposição ao sistema stricto sensu, o sistema da metafísica tradicional, mas eu já trago para vocês alguém que explica isso muito bem, que é o Pedro Paulo Pimenta. Tem um livro dele de 2018, A Trama da Natureza. O capítulo 5 é intitulado justamente A Enciclopédia ou a Arte de Fazer Sistemas, e ele faz todo um panorama. Ele começa falando do sistema do Kant, ele fala dos sistemas, faz relação desse sistema de alguns verbetes da enciclopédia com o sistema metafísico. Então ele dá todo um panorama muito legal para a gente. E um exemplo que ele utiliza, que eu acho que é muito ilustrativo para a gente entender o que é esse sistema que a enciclopédia elogia, ou que, enfim, esses verbetes escritos pelos editores, né, os verbetes escritos pelo Diderot, pelo D'Alembert, né, para esse pessoal que, enfim, estava trabalhando lá na direção mesmo do projeto Valoriza.
a imagem é a imagem da máquina, né? Então, a criação do sistema ela seria como a criação de uma máquina. Então, imaginamos que a gente vá pegar peças para formar a nossa máquina de máquinas antigas, máquinas que nunca funcionaram, ou que funcionavam meio mal, ou que funcionaram por um tempo, mas depois pararam de funcionar. Essas máquinas, por exemplo, que não funcionaram, que funcionaram um pouco e pararam de funcionar, poderia ser um exemplo de metafísica mais tradicional, metafísica cartesiana, que, enfim, por um tempo foi muito louvada, mas na época dos enciclopedistas já muitas pessoas criticavam. Mas não tem problema de pegar um pedaço ali do cartesianismo, um pedaço ali do leibnizianismo, um pedaço do Spinoza, enfim. Você pode pegar um dedo de alguém, um pé de alguém, uma perna de alguém, desde que você junte coisas da experiência. Então, você tem que juntar peças novas, né, que você montou, peças que você sabe que estão funcionando muito bem, e ligar a máquina e ver se essa máquina funciona na experiência. Porque se essa máquina não funcionar na experiência, aí você tem que rejeitar toda a ideia. Então, a imagem da máquina, que é composta de peças antigas, peças de máquinas que nunca funcionaram realmente, ou que funcionaram muito mal na experiência, mas que juntadas a novas peças e colocada para funcionar num todo na experiência, é como se fosse esse sistema que a enciclopédia está valorizando, e esse sistema eclético aqui do qual o Diderot está falando. A enciclopédia vai falar muito de um espírito filosófico ou um espírito sistemático, que é justamente esse filósofo que discute, que, enfim, tem respeito pela história da filosofia, mas que não vai necessariamente seguir um mestre, seguir uma autoridade, vai criar a sua própria filosofia, vai ter o seu pensamento crítico, e isso eles diferenciam a um espírito de sistema, que é aquele espírito dogmático, que, enfim, é a metafísica tradicional, que acredita que existe verdades universais a se seguir. Então, o ecletismo, embora seja uma prática filosófica que não se construa inteiramente a partir da experiência, ela não é uma prática inteiramente a posteriori, é uma prática que respeita, que valoriza a história da filosofia, então ela vai utilizar a experiência para colocar aquilo para funcionar, colocar aquele todo para andar, né? Para ter um funcionamento. Mas é importante que esse eclético ele não siga um mestre, ele não siga uma autoridade, ele não seja um sectário, né? O Diderot vai fazer essa diferença entre o eclético e o sectário, porque o sectário ele tem um mestre, ele vai seguir ali uma seita, o eclético não. Ele, enfim, ele pode se juntar a outros ecléticos, mas não com a mesma ideia, não com um mesmo dogma. E o uso dos gêneros abertos, ele acaba sendo muito propício para esse tipo de prática filosófica, sobretudo os diálogos, os romances e os contos, porque eles permitem distribuir certas noções filosóficas, né? Então, um personagem defende uma noção, outro personagem defende outra noção, sem que seja preciso necessariamente o autor tomar uma posição, né? O autor ele pode ele pode suspender o seu juízo, ou então nada vai garantir a opinião do autor, né? A gente, enquanto leitor, a gente não vai ter a garantia de que o autor segue aquele personagem ou segue outro personagem. Eu acho que é sempre muito arriscado pensar esses textos do Diderot, do Sade, ou até mesmo Voltaire. Rousseau já não sei, né? Rousseau acho que não. Mas, bom, não sei. Você acha que tem porta-voz no Rousseau? Como assim? Alguém que tem um personagem porta-voz? O Emílio, que é o próprio Rousseau, né? Bom, o Rousseau já não, mas esses personagens, esses autores como o Sade, o Diderot, pensar num porta-voz é um pouco complicado, porque a gente não sabe se eles estão querendo escolher por uma das opções que estão sendo colocadas aí. Talvez a ideia seja realmente suspender o juízo, porque tem várias explicações possíveis, e apresentar para o leitor essas várias explicações possíveis. Então, ter aí uma margem de escolha para chaves explicativas diferentes. E daí, com isso, eu queria só citar 2 parágrafos do verbete eclético para vocês, quer dizer, eclético e ecletismo. Eu vou citar, eu vou explicando, e daí com isso eu entro na questão do ceticismo.
Então, começo a citar pela tradução da Maria das Graças de Souza, está no volume 2 da edição da Unesp da enciclopédia. O eclético é um filósofo que despreza o preconceito, a tradição, a antiguidade, o consentimento universal, a autoridade, em suma, tudo que subjuga a multidão dos espíritos. Ou seja, ele é só a autoridade dele mesmo, né? Qualquer autoridade, qualquer pessoa que diz, olha, é assim, o certo é isso, ele vai rechaçar. Que ousa pensar por si mesmo, remontar aos princípios gerais mais claros, examiná-los, discuti-los, não admitir nada a não ser pelo testemunho da sua experiência e de sua razão. E daí as duas coisas, né? O empirismo aqui é muito importante, mas não se trata de um empirismo irracional, de um empirismo insensato, né? Um empirismo em que existe um racionalismo também. De todas as filosofias que analisou, né? Então aqui é a questão da história da filosofia, ele analisou várias filosofias, de todas as filosofias que analisou, sem escrúpulos e sem parcialidade, ele faz para si uma outra, particular e caseira, que lhe pertence. Digo uma filosofia particular e caseira porque a ambição do eclético é menos ser um preceptor do gênero humano do que ser seu discípulo, né? Então ele analisa várias filosofias, ele faz a sua própria, que não tem dedos, pernas e braços de outras filosofias, mas que, enfim, é a filosofia dele, porque ele não quer, na verdade, impor essa filosofia ao resto da humanidade. Ele está mais interessado em aprender com o resto da humanidade, então ele tem menos interesse em reformar os outros do que reformar a si mesmo, menos interesse em conhecer a verdade do que a ensinar. Não é um homem que planta e semeia, é um homem que recolhe e faz a triagem. Então ele está recolhendo, né? Ele está recolhendo das discussões que ele faz, dos estudos, das filosofias que ele faz para formar a sua coisa própria. O segundo parágrafo aparece aquela diferença com o sectário, né? O Diderot vai tentar diferenciar o que é o eclético, o que é o sectário e quando que os dois podem ser entendidos como algo similar. O sectário é um homem que abraçou a doutrina de um filósofo. O eclético, ao contrário, é um homem que não reconhece nenhum mestre. Assim, quando se diz que os ecléticos foram uma seita de filósofos, reúnem-se duas ideias contraditórias. Né? Porque se o eclético ele forma uma seita, mas o eclético não aceita nenhum mestre, então não faz sentido, é contraditório dizer que você juntar eclético com seita. A menos que se queira entender também o termo seita como a coleção de um certo número de homens que tem em comum apenas um princípio. Então, se é uma coleção, se é um grupo que tem em comum um único princípio, tudo bem. E o princípio é esse: o de não submeter suas luzes a ninguém, ver com os seus próprios olhos e antes duvidar de uma coisa verdadeira do que se expor por falta de exame, admitir uma coisa falsa. Então aqui a gente já vê que já entra um pouco do ceticismo. Isso vai ser muito comum nos textos do Diderot e nas falas dos libertinos do Sade, essa ideia de que, olha, se você não sabe explicar, se você não sabe a causa, se você não sabe a razão, admita a sua ignorância, suspenda o seu juízo, é melhor falar que você não sabe, que, enfim, não tem solução, você não vê a solução para esse problema, do que propor uma solução sobrenatural ou uma solução incoerente, enfim, uma solução que não faz sentido. Então isso é muito comum, esse princípio de suspender o juízo quando não se sabe, sou ignorante, enfim, para por aí. Então aqui eu passo para a segunda parte, que é quando eu entro no verbete ceticismo. Então, o início do verbete me parece um pouco estereotipado, mas logo o Diderot começa também a desenhar essa prática filosófica que eu acho que acaba se alinhando muito bem à prática do ecletismo. Então ele começa dizendo que o ceticismo é uma seita de filósofos antigos, liderado por Pirro, e cujo dogma principal é defender tudo que é incerto, incompreensível, que os contrários são verdadeiros e que o espírito não deve jamais consentir a nada. Ou seja, é preciso se manter nesse contínuo estado de indiferença, né, do qual o Ricardo falou.
Mas logo em seguida ele já começa a dar elementos para a gente entrar na questão da prática filosófica. E ele começa fazendo isso analisando o termo cético, a palavra cético, que ele entende como sendo um sinônimo de contemplativo, que é um homem que distribui os prós e os contras de uma ideia sem decidir por nenhum dos lados. E daí que a palavra cético ela se forma com os termos eu considero, eu examino, eu delibero, e que os céticos eram chamados, entre outros nomes, de pessoas que procuram, que buscam, mas que não ultrapassam a verdade, né? Que, enfim, não chegam à verdade, que estão nesse caminho de busca, mas que não terminam esse caminho, que estão sempre nessa procura. E ele sublinha que essa suspensão, essa procura, ela se dá só no âmbito da especulação, porque no âmbito da prática, o cético segue as leis da pátria na onde ele vive, acredita nas impressões dos seus sentidos, segue as leis da natureza e que isso, enfim, é uma questão mais da especulação filosófica, mas que é algo que gera essa tranquilidade de espírito, essa paz de espírito que é muito propícia ao espírito filosófico. E espírito filosófico é, como eu falei para vocês, essa palavra-chave na enciclopédia, né? Sempre quando aparece o espírito filosófico a gente tem que ficar atento, porque chama a atenção para algo que é muito valorizado em vários verbetes. Então a ideia de essa busca, né? Essa tranquilidade de não ter uma verdade única, categórica, que vai resolver tudo, ela é interessante porque, primeiro, é angustiante você procurar essa verdade e não encontrar, e segundo, quando você encontra essa verdade e ela se vê, e você vê que ela não é a verdade que você pensava, e sobretudo quando você estabelece toda a sua filosofia em cima desse princípio que se mostra errôneo, que se mostra falso, isso causa muita angústia. Então é muito mais propício ao espírito filosófico fazer essa procura, suspender o juízo, do que cair em verdades categóricas, em verdades universais. E agora eu entro para as relações entre os dois verbetes, não somente entre os dois verbetes, né, mas entre esses dois tipos de filósofos, os ecléticos e os céticos, né? Então acho que de um lado o Diderot ele desenvolve uma noção um pouco estereotipada do que é o cético, e até talvez ele traz um pouco dos preconceitos que os enciclopedistas tinham com os estoicos, com essa questão da indiferença, da impassividade. Mas, por outro lado, muitos desses procedimentos descritos em relação aos céticos, eles se assemelham com os procedimentos descritos em relação aos ecléticos, né? Então, essa busca, essa distribuição dos prós e os contras, ela é parte do procedimento eclético, né? E até algo que a gente vê ali nos textos fictícios, nos diálogos, nos contos e nos romances. Então, a gente pode dizer que a maior parte do procedimento eclético se dá nessa distribuição de prós e contras, nessa reflexão, nessa deliberação, sem necessariamente chegar ali à verdade, a uma decisão. E a diferença que o Diderot... a diferença que a gente pode ver em relação a essa distribuição dos papéis na ficção é que, num determinado momento, um personagem ele pode decidir por alguma coisa, né? Então, o personagem, às vezes, ele pode até fechar um tipo de teoria, uma posição, mas a gente nunca vai saber o que se passa com o autor, a não ser que a gente leia, de repente, as cartas pessoais dele. Mas as diferenças, então, em relação ao eclético e ao cético, é que, o primeiro ponto em comum é que ambos não concordam com ninguém e ambos não vão dar fidelidade a nenhum mestre. Então, isso eles estão de acordo, é um ponto em comum entre eles, mas a diferença é que os céticos nunca vão chegar ao fim da deliberação,
Logo, eles nunca se mostram de acordo com nada. Já os ecléticos, eles chegam provisoriamente ou parcialmente ao fim da deliberação e eles concordam com alguma coisa, pelo menos, né? Alguma coisa eles acabam ficando de acordo. E os ecléticos, eles veem muita verdade no ceticismo, só que os céticos não veem verdade na sua própria filosofia, né? O Diderot faz essa brincadeira, porque, enfim, como eles não chegam ao fim de nenhuma deliberação, então, apesar dos ecléticos dizerem, olha, vocês, é muito bom o que vocês estão fazendo, é muito verdadeiro, os céticos, eles próprios, não veem verdade na sua própria filosofia, segundo o Diderot. E em termos de grupos, os ecléticos, eles são muito divididos, porque um eclético aceita uma verdade que outro eclético rejeita, já que cada um tem a sua própria filosofia. E nesse sentido, os céticos, eles são muito mais, enfim, eles formam um grupo muito mais coeso. Mas os ecléticos, eles são muito mais fáceis de lidar, porque eles são menos severos em suas análises, né? Eles aceitam algumas coisas, pelo menos, e eles seguem esse princípio de que nenhum filósofo foi tão tolo que não discernisse parte de verdade, né? Então, nenhum filósofo é tão ruim, né? Nenhum filósofo merece que a gente jogue tudo fora, porque sempre tem alguma coisa interessante que ele possa dizer, sempre tem alguma parte de verdade na sua filosofia, daí aquele respeito pela história da filosofia, né? Aquele estudo na filosofia. E, em suma, os céticos e ecléticos, eles deveriam caminhar sempre juntos, e, sobretudo, a favor do eclético, que ele ia ganhar muito com isso, porque tudo aquilo que o cético dispensa, rejeita, né, já que ele não vai endossar, o eclético pode ir lá colher e endossar para si, enfim, utilizar como uma ferramenta para a sua própria filosofia. Então ele acaba, tudo que o cético joga fora, o eclético pode ir lá ir colhendo e ir juntando para o seu Frankenstein, né, para a máquina que ele vai criando. E daí só uma reflexão para concluir, eu acho que todos esses filósofos que participaram da enciclopédia, participaram assim de maneira bem robusta da enciclopédia, os diretores, né, o pessoal que participou da edição, acho que todos eles têm uma dose de ceticismo, porque todos eles criticam as verdades universais, as posições muito dogmáticas, todos eles querem achar mecanismos para rejeitar isso e para ter uma postura mais... uma postura que admita verdades provisórias, verdades parciais, repensar as suas explicações, enfim. A ideia de que todas as explicações que a gente faz, elas vão mudando ao longo do tempo, elas vão se refinando ou elas devem ser completamente rejeitadas. Então tem um lado muito próprio dos empiristas da enciclopédia a favor do ceticismo. Por outro lado, eles não gostam de recusar totalmente a respeito das impressões do sentido, a respeito da existência do mundo externo, dos objetos externos. Então isso realmente é um ponto em que eles não passam, porque, enfim, a filosofia empirista ela começa dos objetos externos e do mundo externo, das sensações. Então, pelo menos as sensações, a sensação individual, isso não se pode recusar, e é preciso tomar isso como ponto de partida. Mas, enfim, eu acho que os céticos são excelentes amigos dos empiristas e, sobretudo, dos ecléticos. Só, obrigada.